Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quando nós ficamos na unidade de terapia intensiva, geralmente os pacientes críticos sempre vão ter algum distúrbio hidroeletrolítico, tá? Isso geralmente é visualizado através de exames laboratoriais e hoje em específico vou falar um pouquinho sobre a hipernatremia, que é um dos distúrbios bastante comuns nesses pacientes críticos na unidade de terapia intensiva. Mas o que é a hipernatremia mais profundo? É nada mais um distúrbio, hidroeletrolítico, onde o organismo leva uma concentração anormal acima do sódio, tá? Tipo, o sódio é um pouco mais anormal, o valor anormal é um pouco além do que o organismo necessita. Geralmente, os valores alterados no exame de sangue podem ser entre 145 a 150 miliequivalentes por litro, tá? Sendo o valor de referência desse exame para ser um valor normal é entre 135 a 145 milimol por litro. Quando o médico ele solicita esses exames laboratoriais, ele vai verificar que vai ter uma alteraçãozinha, uma pequena alteração, uma grande alteração desse tipo de distúrbio, em específico que é a hipernatremia. Qual que é a principal consequência, desse distúrbio? O que pode acontecer? O que leva à desidratação, da disfunção do sistema nervoso central é devido à própria desidratação, tá? Muitos pacientes, geralmente com mais idade avançada, algum tipo de situação que leva o paciente a não adquirir água no seu âmbito, não pode ser domiciliar, onde ele estiver, ele não toma água adequada, isso pode afetar na nossa parte sanguínea, diminuindo a elevação de água no sangue, então aumentando o nível de sódio do mesmo. Isso pode trazer, sim, algumas complicações. Mas, assim, o que eu posso dizer das principais complicações, da onde que vem essas complicações? Principalmente a desidratação por sudorese, por diarreia e vômitos, quando geralmente tem problemas gastrointestinais, tá? Pela falta de reposição de água, justamente, não toma água adequada, uma quantidade de água que é pedida por dia, literalmente. O consumo excessivo de fluidos hipertônicos, principalmente como refrigerante, que é um dos principais fatores que pode ocasionar aumento do sódio. Quem não sabe, o refrigerante tem altos índices de sódio no caso da complementação dele, tá? Urinar excessivamente, por causa da poliúria, em pacientes diabéticos é bastante comum, tá? Pelo aumento excessivo, da diurese, e isso pode também aumentar os níveis de sódio no sangue. Os problemas urinários, principalmente com o tumor prostático, por exemplo, também pode afetar o organismo nesse quesito. A hemorragia, sendo ela interna ou externa. E também o consumo excessivo de bicarbonato de sódio, alimentos que utilizam-se do bicarbonato de sódio, acaba efetivando, aumentando o nível de consumo de sódio. E a síndrome de Kohn, que é o hiperaldosteronismo, que é uma síndrome no caso dos hormônios suprarrenais. Esses pacientes que apresentam esse tipo de distúrbio, que é a hipernatremia, eles podem ser sintomáticos, ou seja, pode apresentar alguns sinais e sintomas típicos que podem ser devido ao alto índice de sódio. Principalmente, a primeira coisa seria a sede, a sensação de sede, a fraqueza muscular, náuseas, vômitos, agitação, espasmo muscular. Então, são alguns dos sintomas ou sinais que pode apresentar nesses pacientes com esse tipo de distúrbio. Observando que existe alguns níveis, no caso do aumento no exame de sangue, que pode distinguir no caso sintomático. Como, por exemplo, níveis acima de 157 miliequivalentes por litro pode ocasionar o quê? A sensação da sede excessiva bastante, A pessoa fica falando o tempo todo que quer beber água, e não está sendo eficiente para aquele paciente. A retenção urinária, paciente que bebe muita água, mas não está fazendo a eliminação adequada da urina também. Por exemplo, a fraqueza, letargia, irritabilidade são alguns desses sintomas associados àquele nível sérico lá no caso do sódio acima de 157. Já pacientes com acima de 180 miliequivalentes por litro pode já ser um pouco mais graves, já é um número já acima do aceito, Então, podendo ser fatal para esse tipo de paciente, levando ao coma, as distúrbios neurológicos. Então, são fatores que precisam ter mais atenção em questão dos cuidados em cima desse paciente para poder diminuir
o mais rapidez possível os níveis de sódio desse paciente. Quem mais tem prevalência? Quem são os pacientes que podem ter mais prevalência a ter hipernatremia, principalmente na unidade de terapia intensiva? Os mais importantes aí, os mais críticos, os queimados, os grandes queimados, tá? Eles sofrem esse tipo de distúrbio. Pacientes comuns como idosos ou pacientes que apresentam diabetes. Então são pacientes aí que precisam de um pouco mais de atenção nesse tipo de exame. Pacientes com pós-operatório, sofrendo algum estado de consciência e pacientes que não conseguem por si próprios, né, ingerir água, então são esses pacientes que necessitam um pouco de atenção. Os tratamentos em geral na unidade de terapia intensiva são feitos através de reposições hidroeletrolíticas. Nesse caso, além do paciente ser consciente, poder tomar por si próprio água, né, com baixos níveis, né, de sódio, se esse mesmo não consegue fazer esse tipo de situação, o médico solicita uma reposição que nós falamos que é o soro meio a meio. O que é isso? O paciente vai precisar de diminuição desse sódio no organismo. Então é feito uma junção com dois tipos de soluções, que é a água destilada e o soro fisiológico a 0,9% e sendo administrada no paciente. Eu vou mostrar como é que é feito na prática, né, no caso dos técnicos, quando entra na situação, a preparação de um soro meio a meio. O técnico de enfermagem, quando está na unidade de terapia intensiva, ele geralmente recebe uma prescrição médica com a reposição hidroeletrolítica, no caso, soro meio a meio, já pré-escrita, conforme o médico solicita. Geralmente, esse soro meio a meio é feito como metade seria 500 ml de água destilada e metade que seria 500 ml de soro fisiológico. Eu tenho, por exemplo, aqui um material para explicar para vocês como é feito. O que eu preciso ter em mãos? Primeiramente, você vai na farmácia, pegar todos os materiais que estão prescritos e separar no balcão, numa bandeja, os materiais próprios. Uma coisa, né, que pode ser que alguns não tenham visto, não conhecido. Para fazer a transferência e o desprezo no caso do frasco, seja ela de soro fisiológico de 1000 ou água destilada de 1000, sempre tem que ser um frasco com 1 litro, 1000 ml. Independente do que seja, se soro ou seja água destilada, o outro precisa ter 500 ml. Para poder fazer o desprezo e a transferência, nós precisamos desse dispositivo que nós falamos que é o Transofix, tá? Ele é dupla lancetada, então ele imita como se fosse a ponta do equipo, tá? Ele que vai fazer para mim a transferência e desprezar o soro, seja ela na pia, numa cálice, para poder fazer a contabilização correta da administração, né, de infusão desses dois itens em um só. Eu tenho aqui o Transofix, eu precisar de um equipo, seja de bomba de infusão, é o mais indicado, geralmente o médico solicita a infusão lenta, seja em 12 horas, 8 horas ou 24 horas, tá? O frasco, nesse caso eu tenho o frasco de água destilada, tá? Pode ser frasco de soro fisiológico, mas eu preciso que seja de 1 litro, e nesse caso a minha água destilada é de 1 litro. E também o soro fisiológico, seja em bolsa de 500 ou água destilada em bolsa de 500. Eu preciso que seja em 500 ml. E por fim, um rótulo já identificado com o nome do paciente, a solução meio a meio, o horário, tá? A vazão que vai ser infundida na bomba de infusão, o nome do colaborador e o carimbo. Como o local mais apropriado é, no caso, desprezar uma pia, eu tenho aqui um cálice graduado para mostrar para vocês, no caso, a quantidade que seria para desprezar soro fisiológico ou água destilada. Então, o médico me solicita, no caso, 500 de fisiológico e 500 de água destilada. O que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho a bolsa de água para os injetáveis, que é água destilada. Eu vou instalar o Transofix na bolsa de soro, primeiramente, contendo 1 litro, tá? Eu vou fazer desse jeito, introduzindo assim. Feita a introdução, eu vou desprezar 500 ml de água destilada na cálice. Mas como é que eu sei nessa bolsa que eu tenho que desprezar 500? Geralmente nas bolsas, tá? Ela tem uma graduação do lado aqui no rótulo, indicando aproximados níveis, né, de água que tem na bolsa. Então, eu preciso desprezar 500, é mais ou menos bem no meio aqui do rótulo. Como eu tenho a cálice, vai ser mais fácil de mostrar para vocês a quantidade. Então eu vou tirar a ponta aqui do Transofix e desprezar 500.
chegou no valor aproximado de 500, tá? No caso seria 500 de água destilada, para vocês entenderem que eu tirei a metade da bolsa, tá? Vendo assim, aqui ficando desse jeito, literalmente meio a meio. Já com o Transofix introduzido, eu vou continuar o processo, agora com a bolsa de 500 ml de fisiológico em mãos, tá? E eu vou encaixar no Transofix para fazer a conexão de um soro ao outro desse jeito. Feito isso, eu vou virar o soro. Pode ser que a bolsa ela encha de ar, tá? Então você tem que fazer o quê? Tirar um pouco desse ar da bolsa, fazendo o intermédio entre uma e outra, tá? Tirei todos os 500 ml da bolsa de soro e vou tirar o Transofix. Já tenho que estar reservado um equipo de bomba para instalar, porque na hora que for tirar o Transofix pode transbordar, isso é normal, porque a gente está desprezando de um soro ao outro, então eu vou estar com ele já em mão e tiro o Transofix. Desprezo, conecto o equipo do soro, né, no caso da bomba de infusão, e eu vou tirar então, todo o ar do equipo. E no final de tudo, já preparado um rótulo identificando o nome do paciente, a solução meio a meio, a quantidade seria o total, o vazão, o volume que vai ser infundido nas 12 horas, por exemplo, tá? O horário de início e o horário de término, e o horário total que vai ser infundido essa solução. Eu vou estar colocando em cima dessa bolsa de soro já preenchida e prendendo com fita crepe, tá? Ou fita esparadrapo que tiver na unidade. E assim eu vou lá na bomba de infusão e instalo o soro já pronto. Umas informações importantes nesse caso, tá? Eu tenho que sempre infundir o soro meio a meio, nesse caso desse tipo de água destilada soro fisiológico em bomba de infusão. Por que eu falo isso? Não se deve administrar esse soro meio a meio em infusão rápida, porque o organismo do paciente que já está com a hipernatremia, ele já está, no caso, acostumado com um nível já de sódio avançado no organismo. Se você infunde rapidamente a quantidade de água destilada e o soro fisiológico que está aqui prescrito, você pode fazer com que o paciente apresente convulsões, no caso de estupor, coma. Então pode ser fatal para o paciente, mesmo que seja água destilada. O valor é muito alto para um paciente a receber naquele momento, então tem que ser de forma fracionada, invasões controladas, e no mínimo de 8 horas a 12 horas ou 24 horas, isso vai sempre estar prescrito pelo médico, o total de infusão desse medicamento. Então, é sempre recomendável a utilização de bomba de infusão. Quem utiliza equipo Dial-Flu também pode ser utilizado, porque ele também controla no equipo gravitacional, então também pode ser utilizado. Mas nunca administre em equipe macrogota esse tipo de solução devido ao alto nível de sódio no organismo. Então são essas as dúvidas básicas relacionadas à administração de medicação, no caso solução meio a meio para pacientes que apresentam hipernatremia. Quaisquer dúvidas relacionadas pode deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Eu convido a quem não conhece meu canal, tenho diversos vídeos relacionados ao nosso tema de enfermagem em âmbito hospitalar. E quem não é inscrito, também convido a se inscrever para receber as notificações aí semanalmente. Então eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.